No momento em que se debate tanto em relação à diversificação agrícola, em que o agronegócio fica tão em evidência em toda a parte do país, Campos também começa a produzir soja pela primeira vez no município. Nós estamos com o secretário municipal de Agricultura, Almir Júnior, que acompanha a reportagem do site e da TV Campos 24 Horas aqui no distrito de Santa Cruz, onde membros da família Plittman montaram uma estrutura que recebe a soja que está sendo produzida aqui, muito próximo. Almir, para o município de Campos, dos últimos anos, a grande novidade em termos de agricultura. Exatamente, né? Nós acreditamos muito no potencial do município para a agricultura, estamos nessa lida, né, o poder público, e quando a gente encontra produtores, empreendedores que acreditam nesse potencial, no tipo de solo, na tecnologia, na ciência, né, porque aqui tem muita ciência nesse processo, a gente faz uma diversificação que uma necessidade para viabilizar a atividade econômica na agricultura. Então nós estamos aqui diante de um silo para grãos, né, um secador para grãos, e não é só soja, é milho, é trigo, que já se fala, se avizinha aqui para nós, e já existem variedades para climas como o nosso, milheto daqui a pouco, como se faz hoje no famoso Goiás, Mato Grosso. Então é um potencial enorme, e deixando claro, né, não tem competição com a cana-de-açúcar, com qualquer outra atividade agrícola. Nós temos terra e solo para todas as atividades que Aliás, se avizinham. onde está plantando agora soja, era cana aqui em Santa Cruz. Exatamente, né? Plantou soja no final do ano numa área que era cana. E certamente a cana vai voltar a ser plantada nessa área, porque a rotação de cultura é uma técnica agronômica fundamental para quebrar ciclo de pragas, para melhorar as condições de fertilidade do solo. Então planta cana, depois planta soja daqui 3, 4 anos, depois planta cana de novo, e nesse período planta milho, né? Então é possível plantar tudo, planta trigo. A rotação de cultura é uma prática nas áreas que tem soja. E a soja, por ser uma leguminosa, é uma planta que enriquece muito o solo. Destacando que se tem viabilidade aqui é porque a ciência, a Embrapa fez muita pesquisa, a Pesagro fez muita pesquisa, que demonstra a viabilidade técnica da cultura. O resto é a viabilidade econômica, que a gente tem que fazer conta toda hora. Né? A atividade agrícola, toda hora você tem que fazer Então, conta. tira faz a colheita da soja e o solo já fica preparado para plantar cana. Exatamente, ou milho, né? Ou trigo daqui a pouco. Então, esse tipo de empreendimento, iniciativa privada, onde o poder público tem que colaborar melhorando a infraestrutura do campo, ele fazendo estrada, fazendo pontes, criando condições de logística, melhorando as condições. No Rio de Janeiro tem ações que não são boas para a agricultura, por exemplo, os impostos são mais altos que nas regiões produtoras. Por exemplo, a região produtora de soja no Mato Grosso, o CMS é 12%, aqui é 18%. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Destacando que sem tecnologia no campo, a atividade hoje fica praticamente inviável. É porque nós tínhamos aqui em Campos cana e boi, a grosso modo falando, né? O leite e a cana são as principais atividades do agronegócio do município. Como é que você, em particular, que é um estudioso do assunto, vê essa iniciativa de plantar essa soja aqui em Campos, soja que já foi ser exportada no Porto de Santos esse ano, já foi para ser exportada? Exatamente. Então é o seguinte, a gente fica muito naquilo que a gente acredita, né? Muito feliz de ver que a atividade agrícola tem um potencial enorme. Né? Mais recentemente, muita cana e muito boi, mas no passado nós já fomos ricos em arroz, em feijão, em leite. Né? Nós já tivemos a Cooper Leite, uma grande cooperativa de leite em Campos. Nós precisamos retomar com esse potencial. Destaca sempre, não é uma alternativa à substituição da cana ou do boi. Nós temos terra e solo para todas as atividades. Se chama de renovação. Renovação, e ainda sobra terra. Né? Nós temos área para preservação ambiental, nós temos área com potencial para eucalipto, que é uma necessidade, nós temos área para plantio de soja e plantio de cana. Então, quem tiver interessado em diversificação, quais caminhos se tem que seguir?
Na verdade, o principal ponto é capacidade de investimento, né? Não é, a agricultura não é sonho, a agricultura é negócio. Aqui, Né? por exemplo, em Santa Cruz, em quantos alqueires essa coisa foi plantada? Eles começaram um projeto em torno de 2017, 2018, em parceria com a Embrapa. Várias variedades novas de soja foram testadas, chegou-se a um consenso. Começou com uma área muito pequena, já se fala em plantar até 1.000 hectares de soja Hoje no tem município. quantos Né? Foi plantado e a colheita terminou em torno de 500 hectares. Né? Você planta lá no final do ano, novembro, dezembro, nas primeiras chuvas, colhe 4 meses depois. Essa soja é transportada antes desses silos estarem prontos, né? Eles não estão totalmente prontos ainda, transportada até Macaé, onde é seca. A partir dali, em caminhões, despacham para portos ou para outros produtores, fábricas de ração, tudo isso Então, usa soja. para quem está nos acompanhando nessa reportagem, a plantação, quanto essa colheita, a soja é trazida para esse local de armazenamento, os silos. Sim. Aqui ela passa por um processo de secagem. Daqui a pouco nós vamos mostrar como é que começa e como termina esse processo. E você falou em 500 alqueires. Hectare. 500 hectares. Quem quiser hoje iniciar uma plantação de soja no município, teria que investir, qual o mínimo que teria que investir? Olha só, você precisa de uma estrutura mínima, de maquinaria, e sem um profissional competente para fazer essa contabilidade, a soja ano passado o preço estava muito bom. Esse ano caiu muito, né? A gente caiu de 150. Ainda tem essa oscilação. Né? E aí, se você não tiver produtividade e eficiência no uso da terra, o prejuízo é certo. E qual o investimento inicial? Hoje, 1 hectare de soja, para você plantar ele, eu estou falando aí de, sei lá, uns 7, 8 mil reais até 10 mil reais, quando não é irrigado. Aliado a isso, você precisa ter um investimento muito grande, que não dá para fazer conta aqui agora, comprar colheitadeira, tratores, ter assistência técnica com competência para aquilo ali. Então é um desafio enorme, não é uma aventura simples, é preciso ter lastro e é preciso saber como é que o mercado mundial anda. A soja é uma demanda da China, dos Estados Unidos, que é um grande produtor. Tem que saber se vai ser produzido lá fora, o preço do mercado. Da Argentina, que é uma foi pesquisa. Da Argentina, que foi um grande produtor, e a gente fala de seca, né? A Argentina acabou de passar por uma seca enorme que prejudicou a produção de soja. Mesmo assim, o preço caiu. Né? Assim como caiu o preço da arroba de boi, que come soja, né? Que come milho a partir da ração. Agora, na sua opinião, Campos ainda está distante de novos cultivos como esse da soja? Na verdade, com o preço agora mais frio, as pessoas vão pensar muito mais. A gente tem que comentar, mas assim, não está distante, a gente tem uma realidade, e não é só a soja. Né? O milho está um preço melhor, dá para o agricultor plantar milho. A cana retomou aí no mercado de açúcar e álcool, dá para plantar cana. A gente tem que trabalhar com alternativas que não nos deixa à mercê de uma única atividade agrícola, que na hora que vem uma crise você pode ter um problema sério. Né? Você está falando da cana, por exemplo. Por exemplo, quando o tempo não é só cano, só boi. Né? Nós temos possibilidades e este empreendimento Quais seriam essas possibilidades? Esse empreendimento aqui é uma demonstração de que você pode produzir grãos com qualidade no município. E quando eu falo grãos, não é só soja. Né? Estão falando aqui plantar feijão em algumas áreas maiores, né? Já tem alguma coisa, mas só em agricultura familiar. Exatamente, mas uma fazenda dessa pode, em determinado momento, falar assim, a soja está ruim, eu vou plantar feijão. Mas para isso tem que fazer uma análise de mercado. Né? Se eu produzir, para quem que eu vou vender? O papel nosso como poder público é criar as condições mínimas, a infraestrutura. Ajudar naquilo que for possível de trazer o máximo de infraestrutura para o município, é o que a gente está fazendo. E tem a estrada do produtor, né, que já é um passo para isso. O produtor rural quer estrada, quer internet, porque também tem um problema no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui agora, né? A gente estava aqui falando sem sinal para algumas operadoras. Então você, para automatizar a propriedade, você tem que ter conectividade rural. Nós estamos trabalhando com isso. E financiamento bancário, que é uma atividade importante quando o produtor não tem. Para isso tem o Banco do Brasil, tem o Fundecam, tem a Caixa Econômica Federal, tem o Cicobi, Sicredi. No caso do Fundecam, que é a prefeitura, quais são as linhas de crédito hoje
que estão disponíveis para o produtor? Para grande produtor, nós não temos nenhuma linha de crédito para essa magnitude. Tem, e agora nós vamos lançar um Fundeagro, que é um programa para pequeno produtor. Então, um produtor dessa magnitude, ou ele tem recursos próprios, investe, ou procura um banco agrícola, né? Nós temos os 2 bancos estatais brasileiros mais importantes, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Né? Normalmente agora, por exemplo, na presidência... o Banco do Brasil. A Caixa hoje entrou também forte, né? E junto com o Banco do Brasil. Tem as cooperativas de crédito, né? O Cicobi, o Sicredi, que faz isso. Por exemplo, quando o governo federal lança um programa, um Plano Safra, né? O presidente da República acabou de falar semana passada que vai lançar o Plano Safra. Coloca dinheiro para financiar a atividade agrícola. É assim no mundo inteiro. Então, para isso, o produtor tem que estar preparado. Como é que ele está preparado? Ele tem que ter um bom projeto, ele tem que estar devidamente legalizado com a sua propriedade. Então, a regularização fundiária, o título da terra, a documentação para acessar crédito, que é uma exigência que os bancos fazem, que, por exemplo, os produtores reclamam muito, mas é assim no Espírito Santo, é assim em Santa Catarina, é assim em Minas, em São Paulo. Quem bater a porta, o pequeno produtor que bater a porta da prefeitura, se estiver devidamente regularizado com a sua terra, ele hoje tem linhas de crédito de que valores? Nós vamos lançar um programa agora nesse mês ainda, o chamado Fundeagro, de linha de crédito até R$50 mil. Então são para pequenos empreendimentos, né? A pessoa que quer investir no resfriador de leite, numa máquina de processamento de um grão, na aquisição de um animal, na construção de um pequeno curral. Então são linhas de crédito menores para pequenos agricultores. Falar em leite, nós temos em Santa Cruz, muito perto aqui, Lagoa de Cima, em Imbé, onde as estantes estavam comentando que o pessoal lá, a agricultura familiar, produz muito queijo em função do leite que tira do gado. Nós temos um potencial enorme para o município, isso que a gente está falando aqui. A gente tem potencial para várias atividades agrícolas, né? Nós temos um pequeno produtor produzindo uva, né? Bem pequeno, vendendo como agroturismo na Baixada Campista, lá, ó, o Leandro Crespo. Tem quanto de uva lá? É muito pequeno, é meio hectare, mas demonstra que é possível. A gente precisa desses momentos. 500 hectares de soja é uma área pequena. É uma área pequena. Mas demonstra que é possível. 500 hectares, não estão falando em quantos mil metros quadrados. Uma área boa, rapaz, né? Multiplica por 10 mil metros quadrados. Né? Então estou falando de 500 milhões de metros quadrados, ou mais vezes 10, então estou falando de 5 bi, né, de metros quadrados. É uma conta grande. É uma área, mas para a soja ainda é pouco. A gente precisa viabilizar a cadeia produtiva a partir de volumes. O leite é um potencial histórico da cidade de Campos, né? Desde quando começou como cidade, né? Começou com boi, com leite. E nós temos várias queijarias no município devidamente credenciadas e legalizadas. Então a região do Imbé, a região de Rio Preto, na Baixada Campista, no Zumbi dos Palmares, no assentamento Zumbi dos Palmares, produzindo queijo que é certificado pela Secretaria de Agricultura. Então nós temos potencial para atividade agrícola. Que é a vocação local, né? É a vocação local, mas a vocação local da agricultura ela é uma vocação de 300 anos, que a gente se perdeu. O papel nosso agora é retomar, reestruturar. Então, se você quer produzir leite e queijo no Imbé, nós temos uma dificuldade enorme de estradas, né? A prefeitura agora recuperou boa parte das estradas que chega ao Imbé, mas nós temos áreas que precisam ser construídas, pontes, que a gente é um projeto nosso. Tem muita gente cobrando, inclusive, mas o processo público ele é demorado mesmo. Como diz o prefeito, o mais importante é a direção. A velocidade na direção errada é complicado. Então a gente está trabalhando nessa perspectiva. E retomando, porque muito projeto, nos últimos anos, no governo anterior, as coisas não aconteceram. Exatamente, né? Exatamente. Está retomando. Várias estradas foram recapeadas, estradas do produtor. Mais de 1.300 quilômetros. É um grande passo, né? Recuperar a estrada, dar infraestrutura é um grande passo. Hoje nem transporte público tem onde tem estrada ruim. O concessionário não quer levar a sua van, o seu ônibus, numa estrada ruim. Eu vou deixar a nossa repórter Yasmin Lima acompanhar o Almir Júnior, agora secretário de Agricultura, de como é essa soja produzida aqui no município, ela é processada, como é que é esse processo, mostrar para você que está acompanhando a TV Campos 24 Horas e o site Campos 24 Horas nessa reportagem, como essa soja ela é processada aqui no distrito de Santa Cruz.
Então, Almir, após a colheita, como que acontece aqui? Como que chega essa soja até aqui? Na verdade, a soja é a partir da colheita mecanizada, né? São grandes máquinas que fazem a colheita. Essa colheita é diretamente jogada, né, no sistema, num caminhão de transbordo. Esse caminhão vem para cá, é pesado, e a soja, ela bruta ainda não seca, ela é lançada nesse sistema, né? Essas grelhas automatizadas, e depois ela passa pelo sistema de limpeza e secagem, né? Então nós temos, olhando aqui, ó, se você olhar aqui para cima, ela vai subir, vai entrar, vai passar para um sistema de secagem, e após secagem e limpeza, até uma temperatura, até uma umidade que permite ela ser armazenada, ela vai para uns silos na parte externa aqui, ficam preparadas para que a gente possa, depois outros caminhões grandes pegam e levam para o trajeto. É assim que funciona um secador granífero, né? Um sistema de silagem granífera. Esse é o processo que é feito aqui. É um processo novo em Campos, né? Nós nunca tivemos tanta tecnologia na produção no campo. Nessa fazenda que nós estamos, nós temos a colheita mecanizada da cana, nós temos a colheita mecanizada da soja, nós temos a colheita mecanizada do milho, quando eles plantam milho, e tudo isso vem para essa estrutura onde ela é limpa, higienizada, seca até uma percentagem de umidade estabelecida para a soja uma, para o milho é outra, e aí eles vão direto para esses silos que nós temos aqui atrás, onde eles são armazenados. Aqui nós temos toda a estrutura, né, de secagem, a temperatura elevada que vai secar o grão, tudo controlado por sistemas eletrônicos, e a gente faz todo esse procedimento aqui. Ó. Então esse aqui é o processo. Chegou na umidade estabelecida para a colheita, eles são armazenados nessas estruturas de silagem, que é onde eles vêm e daí parte para comercialização, para fábricas de ração, para exportação, né? E para produtores que queiram comprar para alimentar animais, para fazer a sua ração. Então esse é o sistema e daqui vai embora, né? Então você tem toda uma estrutura aqui que atende às exigências. Esse sistema ainda não está funcionando. A soja colhida em Campos hoje está sendo seca em silos graníferos que tem lá na cidade de Macaé, né, no município de Macaé. Mas essa é uma estrutura já pronta para começar a funcionar. Acredito que no próximo ano todo esse processo aí estará funcionando para que a gente possa, não só com soja, repetindo, soja, milho, e eles já falaram aqui, os investidores, que vão trabalhar com a perspectiva de fazer um teste com o trigo, o que para nós agrônomos, né, se você falasse assim há 20 anos atrás, 10 anos atrás, queríamos plantar trigo em Campos, igual é a novidade da soja, todo mundo ia achar que era impossível. A engenharia genética, a ciência tem trabalhado no sentido de viabilizar cultivos em todos os cantos do planeta, né? E o Brasil tem potencial em todos os cantos. Por isso que o Ceará planta trigo, o norte do Espírito Santo planta trigo, e outras regiões estão plantando soja onde não era viável há 30 anos atrás, né? O Maranhão e o Piauí. Então é isso que a gente está fazendo. E esse tipo de empreendimento é um empreendimento importante que mostra que Campos é uma cidade com grande potencial para atividade agrícola. O dia que nós estivermos plantando soja em maior volume, nós teremos aqui indústria de ração mais forte, indústria de fábrica de óleo, né? Óleo de soja, por exemplo, que vai normalmente para perto da matéria-prima. Né? A usina de cana e álcool, de açúcar, quer ficar perto da matéria-prima. E isso, inclusive, no passado foi um problema para Campos, porque as usinas cresceram, mas a produção no campo não cresceu. Então a gente acredita, e isso é muito bom para o município demonstrar um potencial agrícola que a gente entende, tá bom?